Vamos começar com uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por podermos mais uma vez estar na sua casa para aprender de Ti, ó Deus. Usa, Senhor, a mim, o pastor Gerson, Senhor, e também todos os que estão presentes aqui, Senhor, para que possamos trazer um pouco daquilo que conhecemos, ó Deus. Mas diante da Tua orientação, Senhor, que possamos trazer de acordo com o Teu coração, Senhor. Esteja abençoando a cada um aqui, a cada lar que está acompanhando, que também vai assistir futuramente essa live, ó Deus. Nós lhe pedimos e lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, antes que eu me esqueça. Nos próximos, pelo menos o mês de março e o mês de abril, né, pastor? A gente vai estar estudando. Às vezes tem algumas pessoas que pediram, poxa vida, a gente queria ter a revista, né? Só que, irmãos, é assim, a revista, eu tenho algumas em casa, a Lucy tem, então a gente vai vendo aquela que mais se adequa ao momento. E agora ficou fácil, porque essa revista que nós vamos utilizar, ele trata de um livro completo. Então, pelo menos o mês de março e o mês de abril, se vocês lerem o livro de Tiago, que ele é bem curto, dá para ler em uma semana, né, pastor? Dá para ler em uma semana, umas 10 vezes. Porque ele só tem 5 capítulos, então dá para ler segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Já leu o livro inteiro. E ainda tem sábado e domingo para fazer a revisão. Então os irmãos já ficam, é o que a gente vai tratar no mês de março e abril. E tem muito assunto, né, pastor? Muito, muito. Apesar de falar, poxa vida, mas é só 5 capítulos. Mas é um livro riquíssimo em assuntos atuais, e muito atuais. Então, os irmãos, você que está em casa, não se preocupe, leia o livro de Tiago, que você vai vir para a escola dominical com os assuntos na ponta da língua. Você não vai ficar, o que ele vai tratar hoje? Se você ler o livro de Tiago, você vai saber o que a gente vai tratar. Tá? Domingo que vem, é só ler o capítulo 1. Tá? Hoje a gente vai tratar do capítulo 4. Tá? Aí eu peço, era para eu ter colocado lá no início da semana, mas na correria foi passando. Então, domingo que vem é o capítulo 1. Aí os irmãos já vêm para a escola dominical sabendo já qual vai ser o assunto. Então, lê o capítulo 1 para domingo que vem, que vocês vão estar em casa. Vão estar craques para participar da aula. Tá? Oi, pastor. Só ajudando aí nisso, o livro de Tiago é muito prático, né? Muito, muito prático. Então, leia que você vai ver quantos ensinamentos para o dia a dia, né? Porque ele é muito prático, né? Bem prático e didático, né, pastor? Ele é muito didático, né? Bom, vamos lá. Hoje a gente vai ler o capítulo 4, dos versos 1 a 10. E o assunto é revisão de valores. Então, Tiago 4, do verso 1 a 10. Eu vou ler na versão NVI, que eu acho mais prática, né? Um pouco mais clara do que a RA. Tá? Então, fala assim, ó, verso 1. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres.
Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso, diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele o exaltará. Bem didático, né, pastor? E bem claro, né? Acho que a gente já pode ir, né? Aqueles que gostam de uma palavra firme, né? Firme, né? Tá aí o Tiago trazendo, ele vem com o chicotinho na mão ali, ó. Com a varinha de marmelo, né, pastor? Como diria, né? A varinha de marmelo aqui, como diriam os mais experientes, cantou, né? Então é interessante que essa passagem, né? Ela faz a gente refletir momentos da nossa vida, né? O ser humano, a gente sempre está buscando, né? Eu acho que a gente deve, né, pastor, buscar essa melhoria, né? Só que a gente tem que tomar cuidado nessa melhoria. A gente tem que tomar esse cuidado, porque quando a gente para pensar, o que a gente precisa melhorar na nossa vida? A gente sempre, todos, né? Todos nós já fizemos isso, né? Poxa vida, o que eu estou fazendo de errado? Ou o que eu preciso mudar? E isso é comum do ser humano, né? A gente, de tempos em tempos, a gente tem que fazer essa revisão, né? Fazer essa revisão de valores, para ver se os nossos objetivos estão sendo coerentes, se é realmente aquilo que a gente está buscando, se a estratégia que a gente está utilizando é a correta, se o caminho que está sendo, que nós estamos ali caminhando, né, é o correto. E aí começa essa coisa de valores, né? E principalmente para o cristão isso pesa muito. Qual é o nosso valor? Qual é o valor que nós temos que considerar? Será que o caminho que a gente está seguindo é realmente o valor de um cristão? O dia a dia nosso está sendo realmente o valor de um cristão? E aí o Tiago, né, no verso 3 e 4, que ele pega, acho que um pouquinho mais pesado, né? Que ele coloca, né? A seguinte, ele põe assim, ó. Não, peraí, irmãos, que agora eu bati o... Peraí, deixa eu voltar para o capítulo 4 aqui. Verso 3 e 4. Não, verso 1 a 3, desculpa. Verso 1 a 3, ele põe, ó. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Aí eu queria fazer uma pergunta para nós, né? Qual é a fonte de tudo isso? Pastor?
é aquilo que está aqui dentro de nós, né? Na realidade, quando a gente age, né, pondo para fora um monte de coisas que, conforme ele está citando aqui, né, é interessante que ele está falando para os judeus Sim. convertidos, né? Então, imagina ele mandando isso para uma igreja, né? Ele está falando da grande dificuldade de enxergar essas atitudes. E de onde procede? Procede do coração, né? Procede do coração de cada um. Então, quando ele fala em reavaliar os valores, reavaliar a vida, né? Sim. Eu fico sempre pensando assim, Marcelo, eu já vi pessoas que depois de passar por um grande problema, né? Seja com enfermidade, seja um problema financeiro, ela fala assim, eu resolvi dar um novo rumo da minha vida, né? Então eu vou procurar seguir a Deus, servir a Deus, né? E realmente ela começa a caminhar por esse sentido, né? Por que esperar acontecer isso para tomar a decisão? Nós que somos diariamente confrontados com a palavra, nós somos diariamente confrontados, seja na igreja, seja em casa, quando a gente lê a Bíblia. E o que a gente precisa fazer? Precisa deixar esse confronto nos incomodar, mudar o nosso ser, né? O que Deus espera de nós? Que a gente mude constantemente, que a gente sempre esteja reavaliando esses valores, né, Marcelo? Tá? Sempre, isso está errado, então vou mudar, preciso mudar, não vou fazer mais. Sim. Né? E é interessante que na igreja, o que existia era realmente tudo isso que o mundo, né, tem, né? E Tiago vem com essas palavras um pouco mais duras, né? Justamente para alertar a igreja. Tanto que ele fala, né? Vocês pedem, vocês não recebem porque pedem por motivos errados. Vocês estão pedindo para satisfazer o próprio eu. É por isso que vocês não recebem. E muitas vezes, né, quantos cristãos, né, pastor, quantas pessoas da igreja, às vezes, passou por uma dificuldade, teve, às vezes, uma insatisfação, vamos dizer assim, acaba deixando a igreja. A pior coisa é isso. Ou seja, se afasta da igreja e aí a pessoa começa a se afundar cada vez mais. Só que não é do dia para a noite isso. Vai aos pouquinhos, né? O diabo, ele é astuto, né? Ele não vai pegar e puxar o tapete de uma vez. Ele vai bem devagarzinho ali e as coisas começam a entrar, né, na rotina, no dia a dia, começa a fazer parte e a gente não vai percebendo. O ser humano tem uma tendência fácil de acostumar com as coisas, né, pastor? O ser humano acostuma fácil, a adaptação é rápida. E às vezes a gente acaba se acostumando com situações que para o cristão não é normal, para o mundo sim, para o cristão não. E aquilo passa a ser comum, passa a ser normal. Então a gente tem que estar muito atento a isso. Essa inversão de valores, as coisas começam a mudar e a gente vai aceitando. O cristão vai, então, cuidado. Não é só aqui na igreja, é aqui também, dentro do coração. O nosso dia a dia está de acordo com o que o que Deus nos ordenou? Quem está lendo ali o desafio, né, pastor? Passou ali por Êxodo, né? Eu não lembro bem o capítulo agora, mas tem lá, você vê que o pessoal lá que está ali atravessando ali, está meio na desavença com Deus, né? Está meio
na briga ali com Deus. Então, por quê? Eles estão olhando lá, estão querendo voltar lá nas coisas lá de trás. E às vezes a gente faz isso. Poxa vida, antes eu conseguia as coisas, agora está tudo difícil. E realmente está difícil para todo mundo, né? Está difícil para todo mundo. Agora, imagine se a gente ficar sem Deus. Vai ser mais fácil ainda? Vocês acham que vai ser mais fácil? Se ficar sem Deus? Aí que o bicho vai pegar mesmo. Ô Marcelo, uma grande realidade da nossa vida, né, é o seguinte, Jesus falou isso, né, que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, né? Então, às vezes o crente tem dificuldade de entender isso, né? Nós vivemos do mundo, usamos muitas coisas do mundo, né, como é natural. Agora, o grande problema é você deixar se levar pelas coisas do mundo, né? Essas práticas que o texto aqui de Tiago fala, né, essa corrupção toda aqui, é porque as pessoas se deixam envolver pelas coisas do mundo. E esse é um grande problema para nós, cristãos. O que Deus espera de nós? É que nós vivendo no mundo, mas sendo servos de Jesus, nós vivamos para mostrar isso para as pessoas. Sim, sim. Só que, infelizmente, muitas vezes, nós passamos a ter o mesmo comportamento do mundo em muitas situações. E isso não faz a vontade de Deus para a vida nossa e da igreja. E a Bíblia é bem clara, né, pastor? Porque ele fala, se nós somos do mundo, automaticamente nós somos inimigos de Deus. A Bíblia fala, não dá para a gente servir a dois senhores. E na Bíblia fala mais de uma vez isso. Eu dou a vida e a morte. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mundo. Não dá para ficar ali em cima do muro. Eu vou de segunda a quarta. Não, de segunda a quarta, porque na quinta tem célula, viu, pastor? De segunda a quarta, eu fico no mundo. Na quinta, eu vou para a célula, eu sou da igreja. Na sexta e sábado, eu sou do mundo. No domingo, eu sou da igreja. Meu irmão, parou. Pode parar. Ou você é de Deus, ou você é do mundo. Não tem meio termo. Aí você está se enganando a si mesmo. Puxa, como diz o outro, né? Puxa a cordinha e desce. Pode parar. Pensa bem qual é o caminho que você quer seguir. Às vezes as coisas não estão indo bem porque você está no caminho errado. E isso não é privilégio de um ou outro, não. Todo mundo já passou por isso. Todos nós já tivemos lá o deslize. Não se esqueça, nós somos seres humanos imperfeitos. Todo mundo erra. Uns erram mais, outros erram menos. Uns percebem mais rápido. Opa, pode parar. Espera aí, que estou indo para o caminho errado. Deixa eu parar. Gente, normal. Então, mas nesse momento, pensa, para. E não é para pensar no seu esposo, na sua esposa, no seu filho, na sua filha, não. É você. Deus está falando comigo, Deus está falando com cada um. É você. Esquece a vida lá do outro. Faz a análise da sua vida. Luci, tem algum... Porque a Luci está andando para lá e para cá e ela está querendo falar. Não, menino, você acredita que não tem Ninguém? Não. Pessoal. Eu estava pensando aqui, acho que a Lina vai falar uma coisa, eu acho, mas ainda não. Então, agora, eu estava pensando isso, né? Às vezes a gente fica triste porque alguém fez mal para a gente. Mas esse alguém, quem está cuidando dele é Deus. A gente tem que cuidar para que Deus aprove a gente, né? E entrar no mesmo barco é muito dolorido a gente se deixar levar. Fica triste?
fica triste. A Bíblia também diz assim que não, a gente não pode deixar que a ira vá para o outro dia, Sim. que ela tem que sarar antes, né? O pôr do sol, né? Antes. Então, a nossa missão é a mesma missão de Jesus. E o que Jesus faz com os acontecimentos do dia a dia, o que nós fazemos com os acontecimentos do dia a dia? Quer falar um pouco disso, pastor? Quer? Sim, eu acho que esse tópico aqui da nossa conversa é muito importante, né? Por quê? Porque é fácil, né? Muito fácil a gente se envolver com as coisas do mundo, é fácil mesmo. Nós vivemos no mundo, nós vamos trabalhar, estamos lá envolvidos com um monte de pessoas que não são crentes. Se você convivesse no teu trabalho só com crentes, crentes sérios, maduros, nossa, seria uma maravilha, né? Mas você convive com um monte de gente que vai te atacar ou conversar com você, ou vir até você, com um monte de coisas... Conceitos, religiões diferentes, né, pastor? Que ele vive, né? Que ele vive, que é normal para ele. E a gente tem que ter muito cuidado para não deixar que essas coisas comecem a tomar conta do nosso coração, né? Porque quando a gente começa a deixar essas coisas penetrar, a gente perde a vontade de vir na igreja, a gente perde a vontade de ler a Bíblia, a gente perde a vontade de orar. E quando essas coisas começam a acontecer na nossa vida, você precisa urgentemente fazer essa avaliação aqui que a gente está falando, né, Marcelo? Deixar, né, pastor, que Espera aí, irmãos, que eu dei uma... Deu uma enroscada, né? Deu uma enroscada, pastor. Desculpa, irmãos. É interessante, né, pastor, porque essa leva, né, a gente, e muitas vezes a gente tendo, né, essa convivência com outras pessoas, né, às vezes a gente para, poxa vida, por que fulano, que não é cristão, né, tudo para ele dá certo, e eu que sou cristão, não consigo, dá tudo errado. Será que isso é verdade mesmo? Será que... Como é que... Eu queria assim, pegar esse ponto. Por que às vezes a gente olha, né, sempre a vida do outro, né? Poxa vida, mas tudo que ele faz dá certo. Tudo que ele deseja, ele consegue... E eu luto, trabalho, vou na igreja, faço tudo certinho e não consigo. O que vocês acham disso? Porque hoje está todo mundo quietinho, né, pastor? Vamos ver se... Cutuca aí, Marcelo. Olha lá, tem duas conversando lá no fundo que daqui eu estou vendo. Olha lá, já olharam para lá, tá vendo? Isso. Tô brincando, só para... Não, eu falei que ele não está ouvindo nada, que se ele tivesse ouvindo, ele teria comentado. Então, vou deixar para ela Não. Comente. Não, eu estava falando com a Márcia de gente amargurada. Ela deixa o meio dela amargurado também. Ela se sente infeliz e deixa o redor dela infeliz. Olha isso, tá vendo? Tá vendo, Marcelo? Se você tivesse ouvido, você já saberia. Olha só. Você viu só? Então, e realmente, a gente tem essas situações, né? As pessoas parece que vai provocando, né, Dani? A coisa ali vai, contaminando, né? Fazendo essa contaminação, né? E a coisa vai crescendo, né? E não é verdade isso, gente. Os pastores, o próprio capítulo que a gente colocou aqui, né? Às vezes a gente pede errado por motivos errados. Não é que nós não conseguimos. Não é que Deus não quer, né? Domingo passado o pastor, eu não estava aqui domingo passado, né, à noite. O pastor falou sobre os nãos de Deus.
Se lembram? Quantos nãos eu já levei? Quantos não o pastor deu o testemunho dele próprio. Quantos não vocês já tiveram de Deus? A gente fica triste, não fica? Fica, lógico. Quando eu levei o não de Deus, também fiquei triste. Aí depois, né, de algum tempo, a gente vai entender que não era o melhor para nós. Para mim, não. E para o pastor também não era o melhor. E com certeza, para vocês também não era. Deus tem algo melhor, né? Exatamente. A nossa visão é tão curta, né? É tão limitada, mas Deus está vendo 10, 15 anos lá na frente. Não, não é o que eu quero para você. Luci, você... A minha amiga Adriana quer contribuir com uma verdade de Deus aqui. Jesus, que responsa. Não, eu penso que quando a gente está bem, com muita intimidade assim com Deus, a gente conversa com Deus diariamente, a gente entende muitas coisas, muitos os nãos de Deus, né? E aí a gente tem paciência, Deus dá paz, Deus dá paciência. Outra coisa, sua pergunta foi a primeira que eu ia responder e nem lembro mais. A primeira... É que às vezes a pessoa do lado consegue as coisas, né, e a gente não. Uhum. Mas ninguém conhece o coração do outro. Às vezes a pessoa tem de tudo e é infeliz porque não tem Deus. Então, assim, não é porque tem as coisas que é feliz. E eu acho que a gente não tem que olhar isso, né? Tem que olhar para a gente e agradecer todos os dias que Deus nos levantou, que Deus nos deu alimento, que Deus nos deu nossa casa. É ser grato por tudo que a gente tem. Porque se a gente não tem, quem sabe um dia Ele vai dar. Ou não vai dar porque não vai ser bom para a gente, né? E complementando aí o que a Adri está falando, eu acho que quando a gente pensa nisso de que o outro tem mais que a gente, geralmente a fita métrica tem relação com o financeiro, com o dinheiro, né? Você não fala assim, o outro é mais feliz ou não sei o quê. Geralmente a gente mede a felicidade do outro ou o sucesso do outro pelas posses, né? E com Deus não é assim, muito pelo contrário. Deus falou que a gente, nesse mundo, a gente vai ter aflição, né? Não tem nenhuma promessa na Bíblia falando que a gente vai ser, nossa, o rico, né? Se Deus quiser abençoar, se Deus abençoar, graças a Deus. Mas se não, essa não é a fita métrica que tem que ser usada, né? E aí, às vezes, a gente encontra pessoas que não têm, assim, grandes posses e que, assim como a Adri falou, é muito mais feliz do que gente que tem um monte de dinheiro e vive com a cabeça no mundo da lua, desbirocando. E aí, às vezes, nem é assim, infelicidade no sentido de... estou infeliz mesmo. Estou infeliz, nossa, estou triste. Não, mas fora completamente dos planos de Deus, porque usou esse dinheiro para se afastar de Deus. Então, nesse sentido, isso é alegria? Aí, pode ser alegria num outro lugar. Aqui não é o jeito de medir de Deus. O jeito de medir de Deus é outro. Ô Marcelo, sobre isso que as irmãs estão falando, eu recomendo que os irmãos depois leiam em casa o Salmo 73. 7:3. O salmista ele tem uma visão muito assim. Você começa a ler o Salmo, né? Você vai vendo que o salmista ele olhava para tudo em volta dele e ele só via prosperidade, coisas boas acontecendo na vida dos outros, né? E ele está ali fazendo uma reclamação contra Deus, né, tal. Aí do meio do Salmo para frente, ele fala assim: até que entrei no templo do Senhor, ou seja, até que ele parou de olhar para os outros e voltou os olhos dele para Deus. Para Deus. E aí ele começou a enxergar outros valores, porque ele estava focando os valores dele nas coisas materiais, do bem-estar dos outros, né? Sim. Então,
é um erro a gente pensar dessa forma, agir dessa forma. Nós temos que olhar para Deus. Quando você olha para Deus, você consegue enxergar as coisas que Deus está fazendo na tua vida. Porque Ele sempre está fazendo. Né? Sim. A Adriana citou lá, né? O alimento, o ar que eu respiro, o sol. A roupa, a casa. Isso, tudo que a gente tem. E a gente, às vezes, não consegue agradecer a Deus por isso. Sim. Né? E a gente fica olhando os outros que tem mais, que está mais sucedido, né? Mais bem sucedido. Sim. Diga, Luci. Eu lembrei de um versículo que fala que antes viver com uma casa com goteira do que com uma mulher rixosa. Eu acho que fica bem isso que a Andréia estava dizendo, assim, sobre você não sabe o que está no coração. A pessoa pode ter, mas ela queria ser paz, ser Sim. alegria, ser. Sim. Mas nós temos uma contribuição aqui de uma senhora que eu disse que eu pensei que ela fosse... Conheço um pouquinho. Você conhece, Conheço. né? A Lina Moraes. Eu acho que muitas vezes Deus prova a nossa fé, porque é muito fácil crer em Deus quando tudo vai bem. Mas depois Deus vem e manifesta a glória dele, porque Deus cuida dos seus. Sim. Incrível. É bem isso, né? Essa inversão de valores que as meninas falaram, né? Às vezes a gente fica olhando, tem, e na verdade não tem nada. Porque tem coisa material. Salmo 39 também fala um pouquinho, né, pastor? 39, 49, ele fala disso. A gente corre atrás das coisas mundanas, vamos dizer, das coisas do mundo. Só que o cristão, qual é o valor dele? A gente tem que correr atrás das coisas eternas. A gente tem que correr, a igreja tem que buscar os valores eternos. Não é pecado, né, pastor? A gente desejar ter, poxa vida, eu queria ter uma casa com 2 suítes, eu queria ter... Não há problema nenhum disso, a gente buscar isso. Mas o que vem em primeiro lugar? A casa ou Deus? É aí que começa essa... E se a gente for parar para pensar, é uma linha muito atênua, né, pastor? É uma coisinha muito pequena que faz essa diferença grande. Uma coisa pequena que faz uma diferença muito grande. Mas é uma linha muito atênua a isso. E para a gente se desviar é muito fácil. E as coisas começam vai entrando, vai indo devagarzinho. Quando a gente vê, a gente está mais no mundo do que na igreja. E não percebeu, pastor. O apóstolo Paulo, ele fala, né, lá em Filipenses, que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né? Então, na fartura, na falta, ele estava sempre contente. E o duro é que ele estava falando isso preso, né? Preso ainda, né, pastor? Então, a gente precisa realmente saber valorizar aquilo que Deus tem dado para a gente. O que Deus tem permitido que você alcance, né? Fique contente com isso. Continue lutando para ter mais. Se for da vontade de Deus, você vai ter. Com certeza. Né? Mas seja agradecido a Deus pelo que você já tem. Tem gente que está sempre num descontentamento, né? E isso não faz a vontade de Deus na nossa vida, né? É porque nós estamos olhando muito à nossa volta e esquecendo de nós olharmos para Deus, que Deus, né? deve ser em primeiro lugar, como você falou. A gente está preocupado com o eu, né? Com o que eu quero, não com o que Deus deseja para nós. Então, é essa linha, né? Que para o ser humano é difícil às vezes a gente entender. E realmente, poxa vida, será que Deus não sonha os mesmos sonhos que eu?
né? Será que não tem o mesmo sonho que eu? Não sei, irmãos, não é eu que vou responder isso para vocês. Eu deixo para o pastor responder isso. Luci? Como o pastor Gerson estava falando, tem pessoas que estão insatisfeitas e, além de estar insatisfeita, ainda, vou complementar, né? Contagia as pessoas que estão à volta. E que testemunho é esse, né? Tudo quem dá é Deus. Isso, tudo quem dá é Deus. Deixa eu dar um testemunhozinho, contar uma coisa. Eu estava no Rio, né, essa semana retrasada, e era aniversário da minha irmã, e tinha uma moça, uma vizinha da minha mãe, que ela é mãe de santo. Mas eu gosto muito dela, né? Minha irmã também, aí ela estava falando disso, que ela não é convidada para nada, que a única vizinha que convida ela para ir na casa é minha irmã, a minha família, né? E que os netos dela estão na igreja e agora não falam mais com ela. E porque querem que ela vá para a igreja. E ela falou que eu não vou para a igreja. Com esse testemunho, né? Quem que vai? E aí eu fiquei o tempo todo com ela e ela falando, né, das coisas que têm acontecido de ruim na vida dela e que deu para perceber que ela está meio insatisfeita com esse santo lá dela, que ela falou assim, minha filha morreu e não me avisaram, que é os Exu lá. Ela, não me avisaram, eu estou muito triste, é muita dor. E eu estava em casa, eu não queria sair de casa, mas a sua irmã, ela é muito querida, ela é muito boa. Ela foi lá e me tirou de casa e me trouxe para eu distrair um pouquinho, né? E aí eu senti que ela precisava de atenção, né? E fiquei lá com ela o tempo todo. Mas para vocês verem, né, que eu acho que tem pessoas que estão na igreja, mas que não sei, não pensam no próximo, né? Porque se quer que ela vá para a igreja, né? Teria que dar um testemunho, teria que dar mais amor para uma pessoa que está tão necessitada, né? Não é incrível isso? Porque quem é que Deus ama? As pessoas. Não é a mim. Ele ama as pessoas. Agora, porque algumas pessoas não compreenderam a graça de Deus, eu abandono? Deus deixou de amar essa pessoa que ainda não compreendeu a graça de Deus? Não é isso, Adriana? Então, a gente fica pensando assim, eu tenho que amar aquele a quem Deus ama. Não é aquele a quem eu acho legal. É aquele a quem Deus ama. Tá aí, né? E é bem isso, né? Às vezes a gente perde a oportunidade, né? Essa senhora, né? Às vezes os filhos perderam a oportunidade de levar ela para a igreja. Não é porque, quer dizer, quantos anos, eu nem sei, quantos anos ela está nesse meio, né? Como mãe de santo, né? Então, Luci, sua esquerda, aí está nesse meio, né? E os filhos, às vezes, perderam a oportunidade de levar ela para a igreja. Porque não é ela que vai decidir se ela vai para a igreja ou não. Né? A decisão não é dela. Se o Espírito Santo falar o coração dela, ela não vai conseguir resistir, ela vai. Então, às vezes, a gente perde essa semana, né? A gente estava comentando isso na célula, né? Quantas vezes nós não perdemos a oportunidade, às vezes, de falar um simples Deus abençoe. Às vezes, isso é o suficiente para a pessoa vir para a igreja. A gente estava conversando, né? Aí nós comentamos, né? Que falou assim, às vezes a pessoa fala assim, Deus, você existe mesmo? Eu quero ver, se você existe, fala para alguém, falar Deus te abençoe.
A gente não sabe. E quantas pessoas talvez não tenham vindo para a igreja por esse motivo? Passam, bom dia, Deus te abençoe. Pronto. Não foi o que a pessoa pediu? Deus pegou e falou, você quer? Então tá. Só que se acontecer, você vai para a igreja. Eu vou para a igreja. Pronto, você fez seu papel. Nós fizemos o papel. Só que a gente não sabe, né? Quem sabe é o Espírito e Deus. É fazer. Gil. Marcelo, a gente está comentando aí sobre as coisas que as pessoas têm, né? De coisas. Eu pensava muito isso quando eu era mais jovem. Em querer conquistar coisas, né? Carro, ter uma boa casa. E eu pensava muito isso. Só que isso aí, com o nosso viver, né? Com as experiências que a gente vai adquirindo, depois que a gente perdeu o nosso irmão, né, o irmão da Dani, a gente aprendeu muito com isso aí. Sim. E querer ajudar mais, né, querer de vez guardar para a gente, ajudar os outros. Por quê? Porque ele tinha muito isso também, querer ter as coisas e tal. E ele queria tanto um carro bom, um carro, né, mais confortável e tal, ele conseguiu e acabou não desfrutando. Né? Então é aquilo que você falou, Deus sabe nossa vida daqui 15 anos, 20 anos. A gente não sabe. Não é pecado Né? ter, né? Não, não é. Ok. Mas só que a gente tem que saber como pedir e para que a gente vai usar, né? Que a gente está pedindo. Exato. E lá em Provérbios 24, fala assim, ó, não tenham inveja dos ímpios, né? Nem deseja a companhia deles. Sim. Aquilo que você falou, né? A gente é de Deus, a gente é do mundo. Sim. E nem deseja a companhia deles, né? Porque eles só planejam coisas mal no coração e só falam de violência, né? Então a gente que é de Deus, que é de Cristo, não tem que desejar as coisas que as pessoas do mundo têm, constroem, conquistam. Porque isso aí é passageiro na nossa vida aqui na Terra, né? A gente tem que conquistar os tesouros no céu, que é para onde a gente deseja ir, né? Na companhia de Deus. Então eu penso muito assim hoje, né? Que nem todo mundo sabe que eu sou autônomo, né? Então eu e a Dani, a gente ora todo dia. A gente não pede a serviço para a gente conquistar as coisas, a gente pede serviço para nós ter o que Deus manda no dia para a gente, tá bom. Sim. Então, se Deus deu para mim hoje, o que Ele me deu hoje, tá bom hoje. O que Ele vai me dar amanhã, tá bom amanhã. Né? Sim. E Ele vai estar sempre provendo, da mesma forma que Ele já fez lá atrás, né? Hoje também Ele vai prover o que nós precisamos, o que a gente precisa. Com certeza, jamais Deus vai abandonar, vai deixar alguém passar necessidade. E a gente já teve testemunhos aqui de pessoas que estavam precisando, né, pastor? Não tinha, e de manhã chegou exatamente o que a pessoa precisava, que foi o que ela pediu para Deus. Tá bom, então está aqui, ó. Você não pediu? Está aqui. Deus sustenta os seus. Ele não deixa ninguém passar necessidade, passar fome. Às vezes, a gente não quer um banquete, né? Não precisa do banquete. O piquenique é o suficiente para aquele dia. É um piquenique por dia, né? Não é um banquete para durar a semana, é um piquenique por dia. É isso que a gente... E o ser humano, nós temos essa dificuldade de entender Deus. Muitas vezes nós não entendemos. Porque às vezes a gente não se sujeita a Deus. Essa sujeição a Deus que é o grande desafio, né, pastor? Se sujeitar a Deus. Luci, Pensei que a Lili fosse falar alguma coisa, mas acho que o gato comeu a língua. Então tá bom. Ela vai falar. Posso falar, então? É que a Lucy, ela me coagiu a falar. Na verdade, Te pressionou, né? É só um comentário assim de uma sensação que eu já vivi. Nem que agregue muito, mas é porque quando o Gil falou, quando a gente falou de quando a gente tem inveja, né, dos ímpios. Uma vez eu vi um casal que, na minha visão, né, era um casal assim sensacional, sabe? Tudo. Era uma mulher linda, maravilhosa,
muito bonita, um esposo muito formoso. Os filhos dela, você olha e fala, meu Deus, quanta habilidade essas crianças têm, né? Olha essa menina. E eles estavam numa festa de aniversário da menininha, da filha deles, né? E eu fiquei pensando assim, olhando para as fotos deles, para as coisas dele, e fiquei assim, meu Deus, sabe aquela admiração tão grande, que começa a te incomodar? Daí eu fiquei pensando, nossa, né? Eu queria, olha que coisa, tudo bacana, assim. E eles são cristãos, né? Dentro da visão deles, eles se intitulam evangélicos. E aí passou um tempo, né? Eu vi que aquele filho maravilhoso que eu estava lá cobiçando é fruto do primeiro casamento, nem era dos dois. E aí tem um problema com a Receita Federal, e aí não pode colocar as fotos no Face, nem no Instagram, porque tem problema com a Polícia, né, Federal. E aí tem aquele... Nossa, era um inferno. Eu falei, meu Deus, como é que eles conseguem viver com esse monte de probleminha pequeno? E como é que eu estava achando isso super legal? Daí eu falei, meu Deus, graças a Deus eu sou pobre, né? Mas eu durmo na minha casa, eu sei que não vai ter problema, ninguém vai estar lá fora me esperando para me prender, sabe? Um problema de adultério passado, esse monte de coisa. E eu estava, como eles eram cristãos, e eu estava achando que eles eram mesmo, né? Eu estava, assim, talvez invejando, admirando demais aquele casal. E não era nada daquilo, né? E aí eu pensei, ai, Deus, obrigada, assim, por... Né? Deus dá pra gente o que Ele sabe que a gente precisa. E talvez aquilo que a Andréia falou. Uma vez eu e a Andréia já conversando sobre isso, a Andréia falava, o dinheiro às vezes vem como maldição. Às vezes Deus te deixa ter esse dinheiro para destruir o seu lar. Então, assim, nem sempre aquilo é bênção. E aí eu lembro que quando eu fico... não é com inveja, mas com uma admiração que não está legal, traz ingratidão para a minha vida. E a ingratidão é pecado, porque eu começo a ficar ingrata com as coisas que eu tenho. E isso me fala muito. Então, eu sempre, quando alguém pensa sobre isso, quando a gente lê sobre ter inveja dos ímpios, eu sempre lembro disso, sabe, que mexeu muito comigo. Ah, olha aqui, a nossa menina sarou agora, ó, aguenta, coração. Obrigada. Não, eu estava lembrando que eu estava ouvindo a televisão falar da época da Covid, né? Então apareceu um senhor que o que ele falou? Eu acho que era de outro país. Ele falou que ele tinha acabado de sair do hospital, né? E falou, nossa... Aí que eu vi que vieram me cobrar o ar que eu respirei lá, o oxigênio. Aí ele assustou, falou, nossa, eu nunca agradeci a Deus o ar que eu respiro e ele não me cobra nada. Olha, eu gravei. Agradecimento. Muito bom. Olá. Agora eu não sei se eu vou afirmar ou se eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O inconformismo, né, de a pessoa ter X, querer 2X, querer... também pode vir um pouco da índole da formação. Porque, vamos partir um pouquinho para a ciência agora, né? Se diz que 1/3 é índole, né? Você nasce geneticamente com aquilo, e 2/3 é meio ambiente e criação. Então, eu observo, eu fui criada, por exemplo, desde criança, meu pai sempre dizia, sempre ter o mesmo menos que se pode ter. Né? Então, não sei se a formação faz com que a gente não seja tão ambicioso, a ponto de nunca estar conformado com o que tem, se é a formação. Então, eu agradeço a Deus também por ter tido essa formação. Eu sempre me conformei com o que eu tenho. Não vou dizer que eu não lutei, não trabalhei, claro. Mas eu sou muito grata ao que eu tenho. Nunca procurei ter muito mais do que eu posso, sabe? Então, é uma coisa que eu agradeço a Deus e quero a resposta de vocês. Marcelo, ouvindo os irmãos, é bem interessante isso, né? Porque, na realidade... Deus nos deu capacidade, inteligência, né? Vontade, disposição para correr atrás dos nossos sonhos. Eu acho que a gente precisa ir atrás, precisa realmente correr atrás. Sim. Agora, a gente precisa entender que acima disso está a vontade de Deus. E a gente precisa entender
e pedir muito esclarecimento a Deus para saber se os nossos sonhos estão dentro dos sonhos de Deus para a nossa vida. Sim. Porque às vezes a gente fica dando morro na ponta de faca, né? Deus não está querendo alguma coisa para a gente fica insistindo. E pensando nesse negócio de estar contente em toda e qualquer situação, eu me lembrei de uma... É um fato verídico, né? Uma coisa que eu ouvi do presbítero Zacarias, lá, hoje ele é da primeira igreja, né? Mas ele é conhecido dos irmãos. Ele conta uma experiência que eles tiveram, diz que quando ele era lá de Votuporanga, né? Porque ele é daquela região, eles tinham uma pessoa na igreja, uma senhora, e eles iam visitá-la de vez em quando. E o que admirava lá na visita deles, na casa dela, porque ela morava numa casa de chão batido. Mas quando eles iam lá na casa dela, o chão estava sempre limpinho, mesmo sendo batido, né? Os alumínios brilhando, né? Sim. E ela fazia o cafezinho lá com muito gosto, servia nos recursos dela. E ela vivia contente com aquilo que ela tinha, com aquilo que Deus tinha dado a oportunidade dela ter. Isso não interferia na alegria dela em servir ao Senhor, né? Então, esse negócio de estar contente com aquilo que Deus te deu é muito importante para a gente ter uma vida feliz, porque às vezes a gente fica correndo atrás de coisas e coisas e coisas, esquece de olhar para Deus e entender o que Deus quer da nossa vida, né? Sim. E a gente precisa buscar isso em primeiro lugar, né? Que é a sujeição a Deus, né, pastor? Sim. É essa que é a... Eu esqueci de contar a moral da história. O ter sempre menos do que se pode ter, palavras do meu pai, do Dom, para se cair o tombo ser pequeno. Então, essa era a moral. Então, a gente sempre se preparava. Vamos ter menos do que pode para se cair e não se machucar tanto, né? E é o que eu vejo nas pessoas que não se conformam com o que têm. Elas vão, quando vê, caem absurdamente, né? E daí o tombo é feio. Paz do Senhor para a igreja. Amém. Também aprendi com a irmã, né, que menos é mais. E também a palavra do Senhor nos diz, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Né? Quando a gente aprendemos com a palavra do Senhor, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, a gente vive, né, o amanhã com alegria no Senhor. Amém? Amém. Oh, muito bom. É bem isso, né? Essa sujeição a Deus, né? E a gente tem que ter entender, né, o que Deus quer para nós. Às vezes, tem mais porque tem mais facilidade para lidar com aquilo. Ele tem mais porque mesmo ele tendo aquilo lá, também, né, vou colocar dessa forma, tá? Não vou deixar. Mas é o máximo que ele vai conseguir. Ele não vai conseguir mais que aquilo. Por quê? Deus sabe, se ele tiver mais, às vezes a pessoa até quer. Poxa vida, eu tenho isso, mas para ele ainda é pouco. E às vezes ele fala para Deus, poxa vida, eu queria ter uma Santa Fé preta. Eu não tenho uma Santa Fé preta. Né? Por quê? Porque se eu tiver a Santa Fé preta, eu já falei isso aqui várias vezes. Se eu tiver uma Santa Fé preta, eu não vou vir para a igreja. Eu vou querer ir passear, eu vou querer ir... Então, motivos errados. Motivos errados. Você viu? Uriçou o povo, você viu? Então, são coisas... Então, eu tenho pouco, né? Assim, aos olhos humanos, né? Vamos dizer, tá? Mas é o suficiente para nós. Para a gente viver, para a gente ter uma vida adequada com Deus. Sujeição a Deus.
Eu estou batendo nessa tecla, irmãos, de sujeição a Deus, porque se a gente entender isso, a gente vai saber exatamente o que é que Deus tem para nós e o que Ele preparou para nós. Aí a gente vai conseguir entender isso. A gente vai aprender a dar valor àquilo que a gente tem. Eu já falei para os irmãos aqui, o pastor conhece bem, acompanhou de perto, né, pastor, a minha história, né? Gente, já tive de tudo, fiquei sem nada, hoje tenho de novo, só que eu tive que perder para aprender. É aquilo que a Neuza falou. O tombo foi grande. Doeu, viu, Neuza? Doeu, viu? Demorou para curar. Mas foi o jeito que Deus tinha que tratar comigo. Não é o que vai acontecer com você. Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Deus tem uma forma de tratar diferente com cada um. Comigo foi um pouquinho mais dolorido, porque eu tive que aprender. Ah, é? Você não quer ir? Então tá, então você vai aprender desse jeito. É a forma, Deus tem uma forma de tratar com cada um. E graças a Deus que Ele tratou daquela forma, porque daí a gente aprende, né? Luci? Se fosse mais brando, talvez... Talvez não teria aprendido, né, Luci? Talvez não teria aprendido. A Eunice Paolo, mãe da Sarinha, diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Aí depois o pastor Itamar disse assim: só falará... falar agora da TV 65 polegadas. E caiu na risada aqui, né? Como é que é? Não entendi. Ele... A 65. a TV 65. Entendo que Deus só acrescentará os bens que não nos afastará de dele. Deus. Perfeito. Né? Exatamente. Oh, então vai continuar com a TV de 60, viu? Não vai ter... Ô Marcelo, o irmão Marcelo falou agora que ele quer ter uma Santa Fé preta, né? Deus quer dar uma Santa Fé para todos nós, mas uma Santa Fé nele. Nele, né? Exato. Em Deus. Todo mundo pode ter sua Santa Fé. Ter a sua Santa Fé, né? E da cor que quiser, né, pastor? Pode sair com ela por aí. Ô, né? Marcelo, Diga, eu pastor. sei que está quase terminando. Vamos lá. Eu queria ler um texto de Provérbios. Irmãos, olha só, o que fala. Provérbios 30. 2 coisas peço, ó Deus, não recuse o meu pedido antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não acontecer que, estando eu farto, eu te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido, venha a furtar e profane o seu nome santo. Está aí, né, pastor? Então, se colocar nas mãos de Deus. Né? Nos colocarmos diante de Deus, nos colocarmos nas mãos de Deus, né? E com certeza Ele vai ter o melhor para cada um de nós, de acordo com o que nós precisamos, de acordo com o que Ele deseja para cada um de nós, né? Que realmente a gente possa, né, se sujeitar a Deus, que a gente possa ver, né, analisar quais são os nossos valores, onde nós estamos colocando os nossos valores. Nosso coração. O nosso coração, a nossa mente, o caminho que a gente está seguindo. Às vezes o caminho que a gente está seguindo não está lá aquelas coisas, não. Dificuldade, irmãos, todos nós vamos ter. Uns mais, uns menos, mas aquilo que o pastor falou agora de manhã. Às vezes, a gente só está com um pacote e está achando que é um fardo, né, pastor? Às vezes o pacote é grande, sabe aquela caixa grande, de copo descartável, que não pesa nada? Ela é só desajeitada para carregar? Às vezes a gente está com esse pacote. Dá para a gente carregar sozinho, é só pegar o jeito.
Mas, às vezes, se a gente está com um pacote de chumbo, a gente vai precisar de ajuda. E a melhor ajuda é Deus. Às vezes, a gente também precisa conversar um pouquinho com o irmão que é mais próximo. Não tem problema nenhum. Ele vai te ajudar também. Mas a principal ajuda vai ser de Deus. Porque às vezes aquele irmão já passou por aquela dificuldade. Não, ó, não carrega desse jeito que você vai quebrar suas costas. Carrega desse jeito que é um pouquinho mais fácil. Tá? Pastor, a senhora, para a gente finalizar. Tem mais alguma coisa, Luci, que você ia falar ou não? Não, o pastor Itamar, como eu li só o jeito, né? Sim. E aí ele corrigiu embaixo, ó, só falta falar da TV, né? Deus só dá aquilo que a gente, que Ele quer abençoar a gente, Sim. não o que a gente está querendo, né? Lógico, sem dúvida. Pastor? Vamos orar, irmãos. Senhor, nós queremos te agradecer por esta aula de escola dominical, pelas coisas que estivemos aprendendo nesta manhã. Ajude-nos, ó Pai, a prestar atenção na Tua vontade, na Tua palavra, que nós sejamos submissos ao Teu querer para as nossas vidas. Ó Pai, que o nosso desejo esteja sempre dentro dos Teus desejos para a nossa vida. Abençoa-nos, ó Pai, em todo esse dia, traga-nos aqui à noite, para nós estarmos Te louvando e Te engrandecendo. Abençoe a cada um dos irmãos que está aqui, Senhor, que haja no nosso coração essa disposição de fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.